Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Na verdade, é um privilégio estar aqui e eu tenho alguns conselhos de Deus, da parte de Deus para a sua vida, tem muita coisa para compartilhar, então, olha, senta aí, sossega, presta atenção, porque vem conteúdo para edificar a sua vida e eu quero falar hoje um pouco sobre oração. É bem provável, como eu sou uma pessoa que fala bem pouco, é bem provável que eu não consiga compactar todo o conteúdo nesse vídeo aqui não. Então é bem provável que você vá precisar ir para acessar outro conteúdo, a continuação dele vai estar aqui, então fica aí e nos acompanhe. E se tratando da oração, eu quero começar falando de algo muito interessante. Normalmente nós criamos esse conceito de oração, achando que a oração se trata somente de pedir a Deus alguma coisa, de solicitar a Deus alguma coisa, e nós ficamos como que com um pedido diante de Deus. E nós nos esquecemos do propósito da oração no que diz respeito à comunhão com o Pai. Então, quando se fala, quando a gente era pequeno, perguntava, ei, você sabe que oração? O que nós respondíamos é falar com Deus. E parece que com o passar do tempo, a gente foi perdendo um pouco do conceito, ou então querendo aprimorar mais o conceito, que nós perdemos a real essência do conceito. E acima de qualquer coisa, orar é falar com Deus. E se eu tenho um Pai que me resgatou de um império de trevas e me transportou para um reino de luz, que me fez justiça de Deus, que me fez assentar com Cristo, acima de principados e potestades, e quer ter comunhão comigo, é por meio da oração, por meio da palavra que eu vou poder fazer isso. Então, João, o que é oração para você? Oração é falar com Deus, é manter esse relacionamento de intimidade com Ele. E, enfim, partindo desse princípio, nós precisamos ter alguns pontos muito importantes se tratando da oração, porque senão nós vamos nos perder nesse contexto todo. Para começar, uma oração que prevalece é a oração que é edificada sobre a palavra de Deus. Eu não sei se vocês conhecem um documento chamado requerimento, e é muito interessante quando eu estava lendo sobre isso, por quê? Quando se trata de um requerimento, o que significa o requerimento, como funciona quando você solicita, quando você faz um requerimento para alguém. O requerimento é um documento de uma petição que você faz para algo ou para alguém, uma instituição, uma pessoa que seja maior do que você, que a ela tenha sido investido poder que você não tem. E como é que funciona? Você nesse requerimento faz uma petição solicitando alguma coisa a esse algo, alguém que é maior que você, pedindo alguma coisa, eu não sei o que é. E aí nesse requerimento você precisa fazer a sua petição. E lá nesse requerimento, você também precisa colocar as razões pela qual está fazendo a petição. Você não pode simplesmente redigir um documento solicitando alguma coisa sem ter algo que comprove o seu pedido. O requerimento não funciona. Ei, eu quero R$1.000. Mas peraí, baseado em quê? Com qual propósito você quer esse dinheiro? Então o requerimento funciona e ele só pode ser aceito quando você faz uma petição, mas você fundamenta a sua petição. Olha, eu estou pedindo tal coisa, baseado em tal coisa, com esse propósito. João, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Porque se nós entendemos oração como uma petição que é feita a Deus, nós precisamos ter o conceito de que, existe uma regra na oração, existe uma forma de se orar. E eu não posso simplesmente pedir algo, simplesmente fazer uma oração, sem que tenha algo que me respalde a minha oração. João, o que isso quer dizer? A vontade de Deus, ela é revelada completamente na palavra. E eu não posso me comportar fazendo orações na qual a própria Bíblia não respalda. O compromisso de Deus é com a sua palavra. A vontade de Deus, ela está revelada na palavra dele. E então eu não posso começar a orar sobre coisas que a palavra não me respalda. Eu não posso crer em coisas que a palavra não me fundamenta a crer. Então o primeiro entendimento que eu preciso ter acerca da oração é que, o que eu estou fazendo, o que eu estou pedindo, realmente está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a palavra? Será que a palavra está respaldando o meu pedido? Será que a palavra respalda a minha petição? Amém. Você pode dizer um amém onde você está. Obrigado. Agora, Isaías capítulo 56, versículo 7 diz assim: esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer ver mais um versículo sobre oração? Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Numa outra versão, a oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, Paulo fala assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, quando nós tratamos acerca da oração, nós precisamos ter um entendimento muito claro
do que a palavra diz acerca daquilo e de como eu estou pedindo, a forma como eu estou pedindo. João, eu posso pedir errado? Olha o que está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tá, João, então vamos lá. Qual que é a prova? Como que eu vou me examinar para saber se eu estou de fato pedindo algo que é certo ou algo que é errado? Como eu disse, toda a oração ela é pautada na palavra. Mas lá em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que quiser e vos será feito. Então, o meu respaldo da oração, o que garante que aquilo que eu estou pedindo me será dado, é se eu estou em Cristo e se as palavras de Cristo estão em mim. Isso vai me garantir, por quê? Porque se eu estou em Cristo e as palavras dele estão em mim, eu não vou ser soberbo na minha oração, eu não vou ser egoísta na minha oração, eu não vou querer coisas só para mim, eu não vou querer pensar só em mim, eu não vou orar só para mim mesmo. Então, se eu quero ter um entendimento acerca da oração, eu preciso saber que, se eu estou em Cristo e as palavras dele estão em mim, eu vou pedir o que eu quiser e eu vou receber. O que eu quiser, pois é. É aí que é a parte interessante, porque o meu querer, ele vai estar completamente subjugado à vontade de Deus e à palavra dele. Porque o fato de eu estar em Cristo e as palavras dele estarem em mim, vai me impedir de pedir coisas que não estão na palavra dele. Então, se eu quero me examinar acerca da palavra, acerca da oração, na luz das Escrituras, eu preciso saber se eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu preciso examinar se as palavras dele estão de fato em mim. Sabe, examinando um pouco da história de homens, de heróis da fé, de homens que vieram antes de nós e que têm uma história para contar, Charles Finney diz assim: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Kenneth Hagin escreve no livro dele, seguindo os planos de Deus para a sua vida, ele diz assim: na realidade, o que está acontecendo na sua vida, no presente tempo, quer seja coisa boa, quer seja ruim, é resultado daquilo que você tem orado ou deixado de orar nos tempos passados. E o que acontecerá na sua vida no futuro será resultado da sua vida atual de oração. João, traduz esse negócio para mim aí. O que ele quis dizer é que a vida que eu levo hoje, as coisas que eu tenho ou não tenho hoje, é um resultado da oração que eu fiz ou não fiz no passado. E obviamente ele está dizendo que aquilo que eu terei ou não terei no futuro, também é resultado da vida de oração que eu tenho ou não hoje. Então, tudo que eu tenho hoje é resultado da vida que eu tive no passado. E aquilo que da vida de oração que eu tive no passado. E aquilo que eu vou ter no futuro também é resultado daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou crendo, orando, declarando hoje. Então, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Se examine as Escrituras, olhe, se enxergue nas Escrituras. Espera aí, Deus, eu preciso me examinar, as coisas não estão legais, eu preciso andar em amor, eu preciso realmente praticar mais a palavra, eu preciso saber qual é a sua vontade acerca daquela circunstância, porque a palavra de Deus vai revelar a vontade de Deus. E se uma vez eu estou na palavra e a palavra está em mim, eu vou pedir tudo que eu quiser e vai ser feito. Por quê? Porque eu não vou ter medo de errar. Eu vou estar orando a palavra e, acima de tudo, eu vou estar orando as verdades e a vontade de Deus. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor tem trazido entendimento e obrigado porque aonde existe entendimento não existe prisão. Obrigado porque aonde a sua palavra chega, existe libertação. E uma vez que a verdade chega, toda a prisão e todas as mentiras, elas são quebradas, são rompidas. Pai, obrigado porque a sua palavra tem revelação para nós e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos as Escrituras e de caminharmos à luz dela. Obrigado, Deus, porque a oração, além de ser um mecanismo, uma forma de pedirmos coisas ao Senhor, também revela o nosso interesse para com você. Deus, nós queremos de fato reconhecer que nós não levamos ou não vivemos uma vida de oração se tratando apenas de pedir coisas, ou de querer coisas, ou de ansiar coisas. Mas, Pai, nós queremos
ter uma vida de oração pautada no princípio de que eu tenho que ter relacionamento com aquele que me resgatou, com aquele que me ama, aquele que é o meu Pai, aquele que me conhece. Então, acima de qualquer coisa, antes de querer ter uma motivação aonde eu peço e quero e desejo coisas, uma motivação egoísta, Pai, nós queremos reconhecer que a oração se trata de um relacionamento. O pecado rompeu o relacionamento que eu tinha com Deus, o homem ficou distante de Deus, mas hoje, por meio da oração, do sacrifício de Cristo, por meio da pessoa do Espírito Santo, eu tenho comunhão, livre acesso com o Pai. Obrigado, Deus, por isso, obrigado por Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo em nós, habitando em nós e nos instruindo e nos guiando em toda a verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.